Olá pessoal, eu sou o Dr. Leandro, sou médico veterinário formado pela Universidade de São Paulo, onde eu também fiz minha formação complementar nas áreas de clínica médica e dermatologia de pequenos animais. Hoje eu sou responsável pelo serviço de dermatologia aqui do EVET, Especialidades Veterinárias. Sejam bem-vindos ao canal Premier Pet. Nós vamos falar um pouquinho das reações adversas ao alimentos, que são afecções que a gente pode classificar de caráter imunológico ou de caráter não imunológico. Aquelas de caráter imunológico são aquelas que a gente denomina como alergia ao alimento, ou hipersensibilidade alimentar, ou ainda trofoalergia. Nos pequenos animais nem sempre a gente consegue comprovar, através dos testes laboratoriais, esse componente imunológico. Por isso que hoje talvez a terminologia mais adequada seria reações adversas ao alimento e não alergia alimentar, como a gente rotineiramente diz no homem. Nos cães, os animais mais acometidos são aqueles com menos de 1 ano de idade e com mais de 6 anos de idade, enquanto que nos gatos são aqueles de meia idade, de 4 a 5 anos. Nos cães com dermatite atópica, até 1/3 deles podem também ter concomitantemente as reações adversas ao alimento. O prurido é a principal manifestação cutânea, que pode se caracterizar de forma perene, diferentemente da sazonalidade que a gente observa na dermatite atópica. Ele pode ser generalizado ou localizado. Pode-se observar também manifestações extracutâneas, a exemplo de êmese, diarreia, flatulência e até aumento da frequência das defecações. O diagnóstico das reações adversas ao alimento deve ser sempre baseado em provas clínicas, no caso, o sistema de restrição e provocação alimentar. Para isso a gente deve estabelecer uma dieta de eliminação, que deve ser tanto em cães quanto em gatos, um período mínimo de 8 semanas. Os alérgenos envolvidos nas reações adversas ao alimento são aqueles ingredientes que compõem as dietas caseiras, compõem as rações. Então, a exemplo de carne de frango, a carne bovina, trigo, soja, laticínios. Ao se propor uma dieta de eliminação, nós devemos nos atentar a alguns fatos que vão ser decisivos para o diagnóstico. Então, primeiramente, essa dieta deve ser composta ou por um alimento caseiro, onde a proteína que vai compor é inédita, ou seja, o animal nunca fez uso dessa proteína, ou quando a gente faz uso de rações comerciais, essas devem preferencialmente ser aquelas que têm proteína única e proteína hidrolisada. Por exemplo, a Premier Nutrição Clínica Hipoalergênico. Na fase de eliminação, a dieta deve ser exclusiva, ou seja, a única fonte de alimento daquele animal deve ser o alimento que você selecionou para fazer a dieta de eliminação. Portanto, petiscos, ou até mesmo quando a gente tem outros animais na casa que fazem uso de outros alimentos não hipoalergênicos, a gente tem que tomar o cuidado do manejo para que o paciente tenha acesso apenas àquele alimento hipoalergênico que a gente estabeleceu. O diagnóstico vai ser estabelecido então quando, durante a fase de eliminação, a gente observa a melhora das manifestações clínicas e seguido de um período de provocação dietética, ou seja, eu vou observar a melhora do paciente e depois, durante 14 dias, eu vou fazer a provocação, onde eu devo utilizar o alimento anterior que esse paciente utilizava. Uma vez estabelecido o diagnóstico, nós podemos passar por uma segunda etapa, onde a gente vai fazer as chamadas provocações sistemáticas e provocações sucessivas com ingredientes isolados, a fim da gente identificar quais ingredientes são os incriminados na reação adversa desse paciente. Em relação aos testes alérgicos, sejam eles de qualquer modalidade, eles ainda não podem ser utilizados para dar diagnóstico de reação adversa ao alimento. Contudo, esses testes eles até poderiam ter uma acurácia em relação aos valores negativos, ou seja, quando a gente tem resultados negativos no teste, essa informação pode ter algum valor para que a gente selecione os melhores ingredientes para compor a dieta de eliminação. Para a terapia e manutenção do paciente com reação adversa ao alimento, a gente pode utilizar ou aquele mesmo alimento que nós utilizamos para o diagnóstico, ou ainda a gente pode selecionar algum alimento que não tenha na sua composição os ingredientes identificados durante a fase de provocação. Em se tratando de alimentos comerciais, a gente poderia utilizar, por exemplo, a Premier Nutrição Clínica Hipoalergênico Cordeiro e Arroz. Em suma, o diagnóstico das reações adversas ao alimento ainda deve se estribar esse sistema restrição-provocação, que é o sistema que ainda é adotado nos trabalhos internacionalmente. Os testes alérgicos podem ter algum valor para a gente selecionar e elaborar as dietas de eliminação, mas nunca vão ter valor diagnóstico. Compartilhem este vídeo com outros colegas médicos veterinários e acompanhem o canal da Premier Pet para outras dicas e informações.